Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de estruturas de dados. Hoje nós vamos falar sobre estruturas de dados lineares, ou seja, vamos começar o conteúdo. É um conteúdo extenso, tem vários tipos de estruturas de dados lineares. Dessas estruturas, a gente vai ver um pedacinho das listas hoje. Basicamente, o que é uma lista, como que ela funciona, quais são as vantagens, mas antes disso, nós vamos tratar sobre o tipo abstrato de dados, que são tipos de dados que nós implementamos conforme as nossas necessidades, que agrupam tanto a parte dos dados quanto as funcionalidades para manipular esses dados. Bom, vamos a algumas definições, né? O que é o tipo de dado que a gente sempre fala, né? O tipo de dado inteiro, o tipo de dado float, double, string, char, né? É um conjunto de valores, ou seja, o domínio que uma variável pode assumir. Se eu defino, por exemplo, que uma variável é do tipo inteiro, ela tem uma faixa de valores específica que ela pode ser atribuída. Então, se uma variável é do tipo inteiro, eu não posso colocar qualquer valor. Eu preciso olhar para o tipo dela, que é o inteiro, e ter ciência de qual que é o conjunto de valores, ou seja, qual que é o domínio, né, que aquela variável pode receber como valor. Se é simplesmente o tipo inteiro, eu posso colocar números negativos e positivos dentro de uma faixa de valores pré-determinada. Se é um tipo inteiro sem sinal, eu posso colocar do zero em diante, né? Zero e números positivos. Cada tipo ele ocupa um tamanho diferente na memória, ou seja, quando eu aloco uma variável do tipo inteiro, ela vai ocupar aquela quantidade de bytes, né, ou bits também, que o sistema operacional trabalha. Então, esse é o tipo de dado, é o conjunto de valores que uma variável pode assumir, né? Ou seja, o domínio dela. O que são estruturas de dados que nós já vimos antes, né? São estruturas que permitem um relacionamento lógico entre diversos tipos de dados. Por exemplo, uma struct. Nós aprendemos a criar structs na linguagem C++, e essas structs não eram compostas por apenas um dado ou um tipo de dado. Eram vários tipos de dados que possuíam um relacionamento lógico. São campos diferentes, mas que os campos eles criavam uma entidade, eles tinham um relacionamento lógico entre eles. E o que é esse novo conceito, né, de tipo abstrato de dados? São estruturas de dados, como a struct, né, mas que incluem operações pré-definidas para manipulação desses dados. Na struct, nós tínhamos vários campos de diversos tipos e esses campos tinham um relacionamento lógico. Aqui na estrutura de tipo abstrato de dados, além de ter esse relacionamento lógico entre os dados, eu tenho funções, operações pré-definidas que manipulam esses dados, como criar essa estrutura, incluir um novo valor, excluir, acessar, enfim. Isso é um conceito novo para a gente? Não. Quando a gente trabalhou com arquivos nessa disciplina, a gente estava usando, no fundo, um tipo abstrato de dados. Um exemplo é o file. O file é um tipo abstrato de dados que, além de permitir a manipulação de arquivos, né, que são os dados, ele também tinha um conjunto de funções de manipulação desses arquivos para diversas ocasiões. Então, tinha função para abrir, para escrever, para ler, para fechar, né, para verificar se a leitura do arquivo chegou até no final dele, enfim. Então, além de permitir abrir arquivos, tinha outras funções também, tudo encapsulada dentro do tipo file. Eu não conseguia acessar um arquivo, acessar o conteúdo de um arquivo de forma direta sem passar pela função fread, por exemplo. A função fread é uma operação pré-definida do tipo abstrato de dados file. E é isso que a gente vai aprender a fazer, criar os nossos próprios tipos de dados.
O tipo abstrato de dados, na verdade, ele é uma metodologia de programação, é uma forma diferente de você programar. E a proposta é reduzir a informação necessária para a programação de um algoritmo. Claro, a partir do momento que o tipo abstrato de dados está pronto. Então, vou retornar um slide aqui. Eu não preciso saber como que o tipo abstrato de dados file ele foi implementado. Eu sei que existem essas funções e cada função aqui vai permitir executar uma operação diferente. Então, quando eu crio os meus tipos abstratos de dados, ele vai reduzir a complexidade. Então, eu vou abstrair todas as variáveis que estão envolvidas, tudo em uma única entidade, e o que eu preciso saber são só quais são as operações que têm suporte, né, que são próprias à natureza daquele tipo abstrato de dados. Vamos a um exemplo prático, né? Antes da gente saber que existe o tipo abstrato de dados, a gente estava representando, por exemplo, né, dentro de um contexto de aplicação de um sistema para controle escolar, a gente estava visualizando o estudante como uma série, né, um conjunto de variáveis soltas. Né? Então, tinha nome do estudante, idade, matrícula, tudo de forma separada, sem uma ligação lógica. Agora que a gente conhece o tipo abstrato de dados, nesse contexto, a gente projeta ele de maneira que não existe o nome do estudante, a idade ou a matrícula, mas simplesmente o tipo estudante. E esse tipo estudante, ele traz todas essas informações relacionadas de forma lógica, né? E também traz operações pré-definidas. Eu não acesso, por exemplo, a matrícula de forma direta, mas eu tenho uma função, por exemplo, que chama validar a matrícula, ou eu tenho uma outra função, uma outra operação pré-definida que permite eu verificar a idade desse estudante. Tudo isso encapsulado entre uma estrutura só. Quais são as vantagens de se utilizar o tipo, de se implementar, né, de se utilizar o tipo abstrato de dados? Primeiro, encapsulamento e segurança. O programador que está usando esse tipo abstrato de dados, né, que você implementou ou você mesmo que está utilizando, ele não tem acesso direto à manipulação dos dados. Eu não vou acessar de forma direta o nome do estudante, a idade dele, a matrícula. Eu vou manipular esses dados por meio de operações pré-definidas. É como se fosse mais ou menos orientação a objetos. Mas é diferente aqui, porque aqui a gente não está usando o paradigma da orientação a objetos. A gente está usando o paradigma do tipo abstrato de dados. Segunda vantagem, flexibilidade e reutilização. Depois que eu tenho esse tipo abstrato de dado implementado, eu tenho ele implementado e validado, eu posso usar ele em qualquer programa. Existem diversas formas de se implementar essa metodologia, só que vai depender do programador e da aplicação. A gente vai ver uma forma de fazer isso dentro dessa disciplina. A lista, pessoal, ela é um exemplo disso. Ela é um tipo de estrutura de dados formada por uma sequência de elementos do mesmo tipo. A gente já conhece lista aí de outras ocasiões. Por exemplo, os vetores. É uma forma de lista também, mas o vetor, no caso, ele é uma estrutura de dados que permite eu manipular esses dados de forma direta. Então, os elementos de uma lista, eles possuem uma estrutura interna abstraída, ou seja, eu não sei e também não me interessa como esses dados estão organizados dentro. Me interessa que quando eu faço referência a essa lista, eu consigo acessar de forma sequencial os elementos, que são conhecidos também como nós. A complexidade das listas ela é arbitrária e não afeta o seu funcionamento, ou seja, eu não preciso saber como ela foi implementada, eu não preciso saber a complexidade dela, eu simplesmente uso o tipo lista. E para mim isso já basta. Então aqui eu tenho um exemplo
de lista de elementos inteiros. Então, eu tenho uma lista com 6 elementos do tipo inteiro. Essa lista, né, por todas essas características que a gente está falando, né, como não é um tipo de dado simples, ela possui algumas operações básicas e também possui algumas características. Uma lista ela pode possuir N elementos, ou seja, não tem limite. O limite vai ser a quantidade de memória disponível no computador para poder armazenar essa lista. E esse N pode ser maior ou igual a zero. Se N é igual a zero, a gente diz que a lista está vazia, mas ela pode também ter alguns elementos ou estar cheia. Estar cheia se ela for uma lista estática, que não permite realocar mais espaço para ela. Em uma lista, né, do tipo genérico, né, a gente pode realizar algumas operações básicas. Quais são essas? Criar e destruir a lista, inserir, excluir e acessar um elemento e também retornar informações dessa lista. E é isso que a gente vai aprender a fazer, bom, quando a gente estiver implementando o tipo lista. Essas operações elas variam conforme o tipo dessa lista. Se essa lista é uma lista estática ou se é uma lista dinâmica, ou seja, conforme o tipo de alocação de memória. A gente diz que uma lista está cheia quando não cabe mais elementos nela. Muito provavelmente essa lista é uma lista estática, porque ela foi definida com um conjunto, com um número fixo de posições e esse número ele não é alterado em tempo de execução. Já uma lista dinâmica ela vai se tornar cheia quando não houver mais espaço em memória no computador para a gente alocar e adicionar novos elementos. Vamos ver essas duas diferenças, né? As listas criadas com alocação estática e com alocação dinâmica. Quando eu crio uma lista de forma estática, o espaço de memória alocado para essa lista ele é feito no momento da compilação, ou seja, quando eu escrevo o programa e compilo esse código para ele se transformar num arquivo executável, em um binário. Então, naquele momento, eu defini que a minha lista tem tamanho 50, ela vai ter tamanho 50 para o resto da vida enquanto aquele programa estiver funcionando. A não ser que eu abra o código desse programa, altere de 50, sei lá, para 70 e compile de novo, gere um novo executável. Essa lista alocada de forma estática, ela exige a definição de número máximo de elementos. 50, 70, 100, enfim. E o acesso dela é sequencial, com N elementos consecutivos, ou seja, é um vetor. Quando eu digo que esse acesso é sequencial, quer dizer que todos os dados são armazenados na memória, ou seja, todas as posições dessa lista estão na memória de forma sequencial. Então, se eu tenho uma lista com 5 elementos, os 5 estão na posição contínua de memória. Uma lista estática sequencial ela é composta de duas partes, tá? Um vetor e uma variável. Esse vetor é onde a gente guarda os nossos elementos nessa lista. E essa variável ela aponta para a próxima posição vaga da lista, indicando a quantidade de elementos também. Por quê? Porque em C++, os nossos vetores começam com índice 0. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma lista que não importa para mim a quantidade final de posições dela, mas nesse caso aqui ela tem 6 posições e dessas 6, 3 já estão preenchidas com o número 33, 23 e 16. Essa variável quantidade aqui, ela indica a próxima posição de memória que está vazia, que no caso é a posição com índice 3. E também indica quantos elementos estão já armazenados nessa lista. Quando a gente cria uma lista dinâmica, aí já é diferente, porque o espaço de memória ele é alocado em tempo de execução. Quando eu abro o meu programa, que vai manipular listas, o meu programa ele vai precisar de um espaço em memória, mas a minha lista ela inicia vazia.
ela inicia sem ocupar espaço nenhum. E ela vai crescendo à medida que eu vou adicionando novos elementos. Então ela cresce à medida que os elementos são armazenados na memória e diminui à medida que são removidos. Por isso que é diferente da estática, que independente de quantos elementos eu tenho na lista, a minha lista cheia ou vazia ocupa a mesma quantidade em memória. O acesso dessa lista também é diferente da lista estática, porque lá na lista estática o acesso é sequencial, ou seja, todos os números estão um após o outro. Aqui o acesso é encadeado. Cada elemento pode estar numa posição distinta da memória. Então, se eu tiver uma lista com 5 elementos, eu posso ter o primeiro elemento na posição da memória, o segundo elemento lá na posição 6, o terceiro elemento na posição 200, o quarto elemento na posição 3. Então, eles não são sequenciais, mas eu tenho uma forma de saber qual que é a sequência de cada um deles. É encadeado o acesso, eles não estão sequenciais na memória, mas eu consigo controlar qual que é o próximo elemento a partir de cada um. Para a gente acessar um elemento dessa lista, a gente precisa percorrer todos os seus antecessores da lista. Eu sei onde a lista começa, mas eu não sei onde que termina. Se eu quero acessar o quarto elemento dessa lista, eu tenho que partir do primeiro, ir para o segundo, do segundo eu vou para o terceiro, do terceiro eu vou para o quarto. Então eu preciso começar do início. Essa lista ela possui dois conjuntos de campo. O dado, tá? E o ponteiro que aponta para o próximo nó da lista. A gente vai aprender a implementar essas listas aqui na prática. Mas, por enquanto, é só um overview das listas, né? Para que serve e quais são os tipos. No caso da lista dinâmica, eu tenho um ponteiro inicial, que aqui nesse exemplo aqui ele está apontando para a posição 100 da memória. Lá na posição 100 eu tenho o número 33. E vinculado a esse número 33 da minha lista, eu tenho uma posição de memória 24. O que tem nessa posição de memória 24? O próximo elemento da lista, que é o 23. Por sua vez, o 23 também vinculado a ele, eu tenho outro endereço de memória, que é o endereço 45. O que tem no endereço de memória 45? O número 16. O número 16 é o último elemento dessa lista. Então, o ponteiro que está próximo, né, que está vinculado a ele, indicando o próximo elemento da lista, ele não tem endereço nenhum. Por isso, ele é nulo. Então, ele aponta para posição nenhuma da memória. Então, pessoal, é isso. As listas, de forma geral, podem ser divididas em estática e dinâmica, mas existem tipos especiais de listas, como listas circulares, como pilhas, como filas, que são os tipos que nós vamos ver nas próximas aulas. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.